Pronto, e o outro tema que eu queria colocar aqui hoje, nessa tríade, vamos dizer assim, é falar sobre a associação de profissionais de saúde especializados em doença inflamatória intestinal. Se o portador tem que, do Brasil principalmente, porque esse modelo tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, tem em outros países também, mas eu estou falando desses maiores blocos que estão bastante avançados em estudo de doença inflamatória intestinal, mas o portador ele tem que saber que existe esse organograma, sabe? Ele tem que ter esse organograma mental. Existe aqui em cima a Associação Nacional de Portadores, e existe aqui ao lado da direita a Associação Regional de Portadores de doença inflamatória, e existe aqui à esquerda, nesse organograma, a Associação dos Profissionais de Saúde Especializados em Doença Inflamatória Intestinal. Essas associações de profissionais de saúde, que se constituem, na verdade, de grupos de estudo, que compõem grupos de estudo de doença inflamatória intestinal, geralmente eles têm como formação equilibrada e razoável. Nós temos médicos gastroenterologistas especializados em doença inflamatória intestinal, nós temos proctologistas especializados em doença inflamatória intestinal, nós temos nutricionistas especializados em doença inflamatória intestinal, nós temos atuantes, né, vamos dizer assim, mas profissionais da área terapêutica especializados na área da doença inflamatória intestinal, nós temos enfermeiros e enfermeiras com especialização de estomaterapeuta, né, estomaterapia, mas também com doença inflamatória intestinal, inclusive na manipulação de infusões de biológico. Nós temos também, que outro profissional tem, gente? Temos alguns outros, temos reumatologistas que atuam com doença inflamatória intestinal, já que nós temos as manifestações extraintestinais, então esses grupos de estudo de doença inflamatória intestinal geralmente também tem profissionais de saúde, médicos, além desses todos que eu falei, médicos, reumatologistas. Temos os cirurgiões, enfim, que geralmente têm especialidade de gastro ou prócto, são cirurgiões em doença inflamatória intestinal. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Se eu esqueci, vocês me perdoem, mas vocês entenderam. O grupo de estudos de doença inflamatória intestinal é um grupo associativo, sem fins lucrativos também, assim como a Associação Nacional de Portadores e a Associação Regional de Portadores, que representa estados ou partes do estado. Esses grupos de profissionais de saúde que estudam doença inflamatória intestinal, eles compartilham de forma multidisciplinar as demandas. E o que é que eles fazem? Além de estudar, uma associação de médicos que são especializados, ou uma associação de nutricionistas que são especializados, assim, porque lá tem subgrupos de estudo, lógico, depois eles fazem uma troca de informação, médicos, nutricionistas, enfermeiras, psicólogos, reumatologistas, cirurgiões, todo mundo, eles se juntam para fazer essa ligação, essa troca de informação, já que um diagnostica e os outros entram na parte da consolidação do tratamento. Essa associação de profissionais de saúde, essa sim tem um vínculo maior, inclusive com os próprios laboratórios. Por que isso? Isso é necessário, porque eles fazendo os estudos que fazem da evolução terapêutica, da evolução e troca de informação de estratégias invasivas ou não invasivas, de exames ou procedimentos cirúrgicos e tudo mais, os laboratórios precisam ser envolvidos, porque isso deriva basicamente, aliás, estruturalmente, na aplicação desses medicamentos. Então, existe uma relação ética, jurídica e muito bem conduzida em todo o mundo entre os médicos que estudam doença inflamatória, e na verdade sempre é assim, onde há grupo de médicos, nutricionistas, enfermeiros estudando determinada doença, é lógico que eles vão estar recaindo aí sobre o estudo da evolução terapêutica, então tem que ter laboratório no meio. Eu quero deixar claro isso porque, assim, quem pode realmente falar tecnicamente, cientificamente sobre doença inflamatória intestinal são esses caras. Isso quer dizer que portador, ou associação de portador, seja nacional ou regional,
ela não pode falar sobre, a não ser, logicamente, em caso de exceção, que na associação de portadores tenha portador que seja médico, tenha portador que seja enfermeiro, tenha portador que seja psicólogo, essas exceções. Mas isso não é a preocupação maior dessas associações. Essas associações têm que fazer o quê? Convergir em comunicação com a associação dos médicos. Os médicos têm que ir atrás das associações de portadores locais, porque esses grupos de estudo de médicos e enfermeiros e nutricionistas e psicólogos de DI, eles também têm as regionais. Olha que lindo! Olha que organograma que tá ficando lindo. Então, praticamente cada regional, cada estado tem que ter um grupo de estudo associado. Ai, Verena, mas no meu estado não tem. Vamos pedir? Que tal qualquer dúvida que o seu estado tenha ou a sua regional tenha sobre ter ou não um profissional de saúde especializado em doença inflamatória intestinal, ou até você está precisando de palestra sobre doença inflamatória intestinal, seja física, seja um vídeo, seja virtual, manda e-mail para o grupo de estudo. O grupo de estudo tem lá um monte de profissional dessas áreas todas, estudando horrores, esses artigos científicos que vêm do mundo inteiro sobre doença inflamatória intestinal. Interage com os caras, manda e-mail para os caras. Lógico, não tô falando todos os portadores, os mais corajosos e que têm uma boa escrita podem fazer isso, mas a associação em si, ela pode fazer um documento e solicitar, sugerir, interagir e dizer, porque esses médicos também querem um pouco de participação social nesse contexto. É lógico, é de forma moderada, em uma outra cadência que não é a mesma da proximidade da associação em si com os portadores, mas a associação é a ponte entre a comunicação dos portadores. Então, pede eles para fazer vídeo. Quer ver um exemplo típico? Tal cidade ou tal local ou tal unidade não consegue o médico fazer um laudo de solicitação de medicamento especial, excepcional, uma LME correta. Conversa com o grupo de estudo regional, manda e-mail dizendo assim, vocês têm como fazer um periódico ou fazer um vídeo de WhatsApp ou fazer qualquer coisa para poder chegar aos médicos de tal lugar? Para poder fazer isso. Ou então assim, olha, os nutricionistas de tal lugar do setor público, tá? Não estão conseguindo entender. Será que vocês têm algum material que a gente possa passar para eles? Olha que ideia boa, não custa nada, não precisa de dinheiro para isso não, gente. Isso é, inteligência. A gente consegue fazer isso. O que eu quero dizer é que essa comunicação ela é tranquila. Continua sendo trabalho voluntário, a associação desses grupos de estudo inflamatório também é sem fins lucrativos e todos estão lá voluntariamente. Qual é a motivação? É interna. Qual é o estímulo? O conhecimento sobre doença inflamatória intestinal. Eles têm uma motivação como nós, só que o estímulo deles é outro. E isso é convergente. Eles querem o que a gente precisa, entendeu? Então, assim, vamos ver que tem sinergia tudo isso. Então, amadureçam. Eu tô tentando fazer, assim, amadureça essas ideias, na verdade, que eu coloco. Eu tô tentando fazer uma conexão de fluxo, de organograma, de representação, para as pessoas entenderem que as coisas já estão organizadas. Não era assim, não, há 5 anos atrás. Por isso que eu digo, eu parabenizo a iniciativa dos portadores que fundaram as primeiras associações de portadores no Brasil. Vocês foram brilhantes e isso tem que ser honrado, lembrado, agradecido. E muito mais aqueles que começaram realmente sem referencial nenhum. Mas a gente tem que parabenizar aí os profissionais de saúde do Brasil que estão fazendo um trabalho belíssimo. É só junto que a gente consegue, é só junto que a gente se torna visível, cada um na sua ação, cada um com seus recursos e possibilidades, mas principalmente cada um com a sua palavra e honra no trabalho voluntário e genuíno, tá bom? É isso que eu queria dizer hoje. Beijo, até a próxima!